Fala, Nação Azul, salve, salve! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cruzeiro, pós-jogo de Cruzeiro 0, Cuiabá 1, pela 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2023, uma infeliz derrota na Arena do Jacaré em Sete Lagoas, em um momento crucial neste início de campeonato, né? O Cruzeiro que estava ali próximo aos líderes, agora dá uma segurada, uma chamada de atenção, uma realidade, um choque, na verdade, de realidade, voltando ali à realidade do Cruzeiro, né? Porque a gente estava num momento de zoeira, de empolgação. Esta derrota, se tem um lado positivo dela, é para abrir os olhos, entender a realidade do Cruzeiro, o momento do clube, as limitações que às vezes a gente acaba deixando de lado pelo fato de conseguir uma vitória, estar ali próximo aos líderes do campeonato. O Cruzeiro tinha a chance de se tornar vice-líder com uma simples vitória, mas ele acabou ficando fora do G4, não conseguiu nem pelo menos um empate para voltar ao G4. Eu fiz aqui algumas anotações do jogo, algumas opiniões, algumas análises observando melhor ali, sem aquela emoção logo após o calor do jogo, e eu queria saber a sua opinião também. Fala aqui nos comentários a sua opinião, a gente vai lendo aí, debatendo, pedindo para você deixar o like no vídeo, por mais que o Cruzeiro perdeu, é importante o like no vídeo aqui no canal Cruzeiro. Olha só, gente, o Pepa trouxe uma escalação aí do Cruzeiro, na mesma ideia de jogo daquela que foi, por exemplo, no Grêmio ali naquele empate. Naquele jogo ali o Cruzeiro jogou muito bem, foi muito pra cima, né? O Cruzeiro vinha jogando muito bem, né? Vinha dominando os adversários, por mais que às vezes era um adversário complicado, como saiu perdendo no caso de Corinthians e caso de Fluminense, mas conseguiu jogar de igual para igual. Desta vez a derrota foi a pior da era Pepa e uma das piores do Cruzeiro, onde o Cruzeiro foi dominado pelo adversário. Sim, o Cuiabá dominou o Cruzeiro fora de casa, do Cuiabá no caso. O Cruzeiro também, podemos dizer, na casa do Cruzeiro é o Mineirão. Mas olha só, gente, a escalação do Pepa, ele colocou 3 volantes, o Felipe Machado, o Neto Moura e o Ramiro. Desta vez ele colocou o Felipe Machado como o primeiro volante do Cruzeiro, né? E ele deixou o Neto Moura mais avançado. O que acontece da diferença desse jogo para o Grêmio? No jogo contra o Grêmio, quem fez o primeiro volante foi o Neto Moura. É uma função bem diferente, se é o mais avançado ou se ele é mais recuado. Ele quis fazer o que o Neto Moura fizesse nesse jogo contra o Cuiabá, o mesmo que o Alisson fez no jogo contra o Grêmio. E foi completamente nulo, não deu certo. Muito mal o Neto Moura nessa função. Ele não desempenhou bem essa função, né? Essa opção acho que foi a crucial para ter atrapalhado essa construção ofensiva do Cruzeiro nesse jogo. Esse é um ponto, o erro assim, técnico, né, decisão técnica do Pepa, que eu acho que foi o crucial. Eu teria entrado com o Alisson novamente mais avançado, agora a gente não sabe a condição física do jogador, se consegue jogar o tempo inteiro, a gente não sabe, aí fica nessa dúvida. Mas esses 3 volantes ali atrapalhou, essa ideia montada ali não ficou muito legal. Agora, tirando esse erro do Cruzeiro e colocando um mérito ao adversário, a estreia do técnico Antônio Oliveira, ele conseguiu fazer uma leitura de jogo do Cruzeiro, que é aquilo que vinha sendo o destaque do Cruzeiro. Isso é normal acontecer, gente. Quanto mais o Cruzeiro ia vencendo, jogando bem, os adversários vão estudar o Cruzeiro e vai saber como o Cruzeiro joga e ver os lados positivos. E quais eram os lados positivos do Cruzeiro de Pepa? Um time que construía muito ofensivamente, né? Criava muitas jogadas, finalizava demais, tinha mais posse de bola e atuava muito pelas laterais. As 2 laterais, junto com os pontas do Cruzeiro, atuavam demais. O Wesley tinha melhorado nos últimos jogos, estava jogando junto com o Willian ali pela direita, apoiando. O Marlon junto com o Bruno Rodrigues, né? E isso sem o Vital, né? Que antes era o Vital que fazia mais essa participação ali ofensiva. Como tirou o Vital, então ele tendo que usar esses 3 volantes e um fazendo a função de meia. O Alisson funcionou contra o Grêmio. Desta vez o Neto Moura não funcionou nessa criação mais ofensiva ali. Então, essas laterais do Cruzeiro foram anuladas pelo Cuiabá. Qual que é a estratégia que o Pepa tentou fazer? Pera aí, já que a gente não está conseguindo construir pelas laterais nosso ponto forte, eu vou centralizar mais um centroavante. Aí ele faz uma mudança que é meio doida, porque ele tira o Neto Moura, que é aquele cara que ele estava fazendo essa função desse meia mais avançado, e coloca 2 centroavantes ali para preencher mais aquela parte ofensiva centralizada do Cruzeiro, fazendo com que o time recuado do Cuiabá ele fechasse mais e abrisse as laterais para o Cruzeiro poder trabalhar. Mas aí aconteceu um problema crucial também no jogo. Nessa tomada de decisão, que foi a primeira vez que ele fez isso, colocando 2 centroavantes, Henrique Dourado e o Gilberto, ele tira já o meio que não estava funcionando e fica mais sem meio campo, né? Então,
não teve construção, não teve criação de jogada. Aí ele tenta novamente fazer as mudanças, colocando o Nicão e colocando o Alisson, que jogou melhor, não pode ser banco, foi um dos melhores jogadores do Cruzeiro ali naquele segundo tempo. Só que acontece, quando ele toma essa decisão, o time do Cruzeiro não consegue ser eficaz, eficiente ali na frente, porque fica um toca-toca, inverte bola toda hora, né, e fica só naquilo, né, e não consegue realmente penetrar ofensivamente ali, penetrar na defesa da equipe do Cuiabá. Esse aí foi um ponto, acho que bem crucial ali. Então, assim, outra coisa que eu coloquei aqui de destaque, o William e o Ramiro bem discreto, não foi o Ramiro que estava sendo nos outros jogos. E o William mal, né, gente? Pela primeira vez as laterais não funcionaram e vai muito mais pelo, acho que é Fernando Sobral, esqueci o nome do outro jogador do outro lado, eles anularam muito bem as laterais do Cruzeiro. Esse ponto aqui que eu queria falar, só que o Cruzeiro exagerou nessas inversões e lançamentos longos, aquelas bolas longas do Cruzeiro. A melhor jogada do Cruzeiro saiu mais pelo Wesley, né, na ponta direita, mas a gente sabe das limitações também. E assim, foi um Cruzeiro, acho que tudo deu errado nesse jogo, nada deu certo, infelizmente foi tudo errado mesmo. E deu pra voltar à realidade, não só do Cruzeiro, mas dos próprios jogadores também. O Bruno Rodrigues já tá virando esse jogador que, enfim, ajuda, apoia, é importante, mas também atrapalha em alguns momentos, né? E o Nicão, é isso que a gente tá vendo. Gilberto não consegue ser, às vezes, esse centroavante tranquilo, que você sabe que vai chegar a bola nele, que ele vai fazer, né? É complicado, e o Henrique Dourado da mesma forma aí. Bom, o time melhorou com a entrada do Alisson, Formiga também acabou entrando, o Nicão, mas o Formiga não jogou isso tudo também não. Mas assim, melhorou um pouco, mas aí dessa forma acabou sendo anulado. Nas estatísticas de jogo, gente, o Cruzeiro não teve nenhum contra-ataque. Nenhum, foram 15 finalizações e nenhum contra-ataque. Sabe essa jogada de ir atrás e correr na velocidade? E é um grande diferencial do Cruzeiro, porque partidas de bola com o Bruno Rodrigues, com o Wesley na velocidade, surtia efeito, só que o Cruzeiro não conseguiu fazer isso, porque o Cuiabá foi muito bem organizado taticamente, ficou numa postura mais defensiva. O Cruzeiro não precisou fazer esse contra-ataque, mas olha que o Cuiabá também chutou 15 vezes ao gol do Cruzeiro. Então o Cruzeiro deu oportunidade demais, e uma oportunidade naquele cruzamento ali pela direita e o Daverson fazendo o gol. Agora, finalizando aqui, Cruzeiro, por que foi difícil, complicado essa derrota? Quinto lugar com 12 pontos, O Bragantino está em 12º lugar, tem 10 pontos. Olha, o momento crucial do campeonato é isso. Agora, uma derrota, um empate, faz você variar demais as posições na tabela. Antes estava começando a equilibrar, o Cruzeiro ficou ali em cima na ponta ali. Agora vai começar, uma derrota, a gente joga para baixo. E qual é o próximo jogo? Flamengo no Rio de Janeiro. Depois qual é o próximo jogo? Grêmio, decisão de Copa do Brasil, que precisa do resultado positivo. A gente empatou o primeiro jogo, não tem gol fora de casa. E aí é mais decisão ainda. E o próximo clássico contra o Atlético Mineiro. E mais uma vez, onde o Cruzeiro vai ser mandante. O Cruzeiro foi em 4 jogos mandantes nesse areado do Campeonato Brasileiro. 3 estádios diferentes. E vai fazer mais um jogo que vai ser contra o Atlético Mineiro em outro estádio. E aí, para finalizar, eu venho aqui comentar. Infelizmente, o fato, essa decisão e as coisas que vão acontecendo da diretoria problemas com os estádios e tal, prejudica o Cruzeiro. O time que não tem casa, ele não conhece os seus domínios, toda vez vai parecer que é um jogo fora. O Cruzeiro parece que joga fora de casa todos os jogos. O Cruzeiro não tem aquele negócio que chegou aqui, os adversários vão na casa do Cruzeiro. Não tem. Uma hora joga no Mineirão, uma hora joga em Independência, uma hora joga em Jacaré, agora vai jogar em Uberlândia. Por causa de Minas Arena com seus shows, por causa do América fez aquela palhaçada junto com a CBF, dentro do acordo que foi feito. E agora o Cruzeiro tem que ficar mendigando um lugar pra jogar, pra se chamar de casa. E não é casa do Cruzeiro, gente. É da hora, Arena Jacaré, os outros estádios, mas não é a casa do Cruzeiro. Então, chegamos no momento crucial pra gente analisar e entender a limitação técnica do Cruzeiro, as tomadas de decisões de Pepa para ver o mínimo das substituições, o mínimo de variação tática que ele tem aqui. E aí se mostra mais importante quando eu abrir a nova janela de transferência, o Cruzeiro se reforçar. Matheus Vital tá voltando, pode ajudar em breve o Cruzeiro aí. Fernando Henrique também pode ajudar ali na volância. Mas o Cruzeiro, ele tem limitação de peças além da técnica. Então, no Campeonato Brasileiro a longo prazo, gente, perder em casa como foi contra o Fluminense, perder agora em casa contra o Cuiabá, é muito perigoso para a sequência do Campeonato Brasileiro. Mas, lembre-se sempre,
O objetivo do Cruzeiro é permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Não se empolguem por aparecer em G4, chegar próximo, tá ali colado, Libertadores. Não se empolguem com isso. O Cruzeiro tem 12 pontos, o nosso objetivo é 45, pelo menos. Pelo menos. Fechou? Grande abraço, deixa o like no vídeo, um longo comentário, mas eu acho que é uma análise mais completa que eu queria trazer para vocês aqui. Um grande abraço e até a próxima aqui no canal Cruzeiro. Valeu!